Senhor, crianças. Estamos no nosso momento missionário e hoje trouxe dois convidados especiais para o nosso momento missionário, que é a missionária Hannah. Paz do Senhor, Hannah. Paz do Senhor, Tia Jó. Paz do Senhor, Caio. Amém. Quem gosta de missões? Eu. Quem faz missões? Eu. Amém. Missões está no coração de Deus e tem que estar no nosso coração. Vamos ouvir agora o missionário Caio. Hoje o momento missionário é comigo. Hoje eu vou falar um pouco como nós podemos evangelizar hino. Mas antes, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Marcos 16:15, que diz: E disse-lhe, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Agora vamos ler no visual. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Amém? Marcos 16:15. Hoje nós podemos evangelizar em casa, nos vizinhos, no colégio, no estado, no país, na cidade e em outros países também. Agora eu vou convidar a missionária Hannah e Tia Jó para nós cantarmos. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvazio tornou. E diz em sua palavra, em rua de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. E o seu precioso sangue tão alvazio tornou. E diz em sua palavra, que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Nós vamos convidar a missionária Hannah e Tia Jó para orar pelo país da China. Amém. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pelo dia que o Senhor nos deu. Muito obrigado por mais um momento missionário. Amém. Abençoa aquelas crianças que ainda não conheceram o Senhor, que elas possam conhecer. Abençoa aquelas pessoas que estão pegando a tua palavra, para que elas não possam acontecer nada com elas e que elas possam pregar o teu evangelho em paz. Abençoa aquelas pessoas que o Senhor possa salvá-las. Em nome de Jesus, amém. Amém. Saúde as crianças com a paz do Senhor, amém? Vamos para o quinto e último capítulo da história do jovem missionário Hudson Taylor. Mas antes, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Mateus, que fica no Novo Testamento, no capítulo 6 e o versículo 33, que diz assim: Porém, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Amém? Bom, vocês lembram que no capítulo anterior eu falei que o Hudson Taylor ele ficou muito doente e ele precisou voltar para a Inglaterra para ser tratado, para ser examinado pelos médicos. Mas o Hudson Taylor estava muito triste. Ele não queria deixar a China, porque ainda havia muitas pessoas que ainda não conheciam o Senhor Jesus. Então, no meio do caminho, Hudson Taylor ia orando ao Senhor
e ele orava para que quando ele chegasse na Inglaterra, Deus levantasse 5 missionários para que ele pudesse enviar para a China para fazer a obra de Deus. E ele orava muito, todos os dias, por muitos meses Hudson Taylor orava por esses missionários. Chegando lá, Hudson Taylor foi examinado pelos médicos e os médicos disseram a ele: Hudson, sinto lhe informar, mas infelizmente você não ficará bom o suficiente para voltar à China. O que vocês acham que Hudson respondeu? Hudson disse: mas eu ainda tenho uma obra para fazer na China. E se Deus quiser concluir essa obra, eu creio que Ele me enviará novamente para a China. Crianças, Hudson não confiava na palavra do médico, ele confiava na palavra de Deus, ele confiava na promessa de Deus, ele confiava em Deus. Ele não se deixou desanimar pela palavra do médico, mas ele continuou confiando em Deus. E ele continuava orando a Deus por esses 5 missionários que ele estava pedindo para que Deus enviasse para a China. Todos os dias, Hudson e Mary Jane, também um senhor Lauderham, que era um chinês que voltou com Hudson para a Inglaterra, eles estavam traduzindo a Bíblia do inglês para o chinês para aquelas pessoas, para que eles pudessem ler a palavra de Deus e conhecer a palavra de Deus também. Então, todos os dias, perto da escrivaninha, da mesa que Hudson Taylor trabalhava, Hudson Taylor olhava para o mapa da China. E ali ele estava olhando e vendo o interior da China. E ele via que nesse interior havia 11 províncias, no caso significa 11 estados. 11 províncias com milhares de chineses que nem sequer sabiam sobre o caminho para o céu. E todos os anos, 330 milhões de chineses morriam sem conhecer o Senhor Jesus. Todos os meses, milhões de chineses morriam sem conhecer o caminho para o céu, sem conhecer a salvação, sem ouvir falar de Jesus. E Hudson estava muito triste, ele chorava muito. E ele continuou orando a Deus e Deus respondeu à oração de Hudson. Hudson agora estava enviando 5 missionários para a China, para falar a palavra de Deus para aquelas pessoas lá. Deus tinha respondido à oração de Hudson. Ele preparou 3 homens e 2 mulheres para fazer a obra na China. Mas, crianças, 5 missionários era muito pouco. O que era 5 missionários para milhões e milhões de chineses? Hudson estava sentindo, estava ouvindo que Deus estava mandando que ele orasse por mais missionários. Mas Hudson, sabe o que Hudson fez? Dessa vez, ele disse: não, Deus, eu não posso orar por mais missionários. E se algum chinês malvado fizer alguma coisa mal com eles, eu não terei como protegê-los, eu não terei como custear essas pessoas. Mas olha só, crianças, Hudson Taylor, ele dessa vez não orou para que Deus mandasse mais missionários. E ele desobedeceu a Deus. E nesse mesmo momento, ele não estava mais conseguindo comer, ele não estava mais conseguindo dormir, ele não estava mais feliz, ele estava se sentindo angustiado, porque ele ouvia a voz de Deus pedindo que ele orasse por mais missionários e ele não estava obedecendo a voz de Deus. Então, certo dia, Hudson Taylor foi visitar um amigo que morava perto da praia e lá tinha uma igreja, era um domingo e eles estavam indo para a escola dominical. E lá, Hudson Taylor viu aqueles irmãos felizes, sorridentes, louvando ao Senhor. E ali ele viu aquelas pessoas tão felizes por ter o Senhor Jesus na vida delas. E ele ficou triste e na mesma hora ele saiu da igreja, correu da igreja e disse:
como pode? Essas pessoas estão aqui felizes, elas têm o Senhor Jesus, e lá na China há tantas pessoas sem conhecer o Salvador, sem experimentar essa felicidade verdadeira. Ele não estava feliz, então ele foi caminhar na praia que tinha perto dessa igreja. E lá, nesse mesmo momento, ele ouviu novamente a voz de Deus pedindo que ele orasse por mais missionários. E Deus tinha ouvido, e Deus ouviu o seu pedido. Hudson Taylor orou por mais missionários. Ali naquela praia, ele pediu para que Deus enviasse mais pessoas. Ele pediu 11 missionários para a China. E assim, o Senhor também preparou mais pessoas. Ele estava pedindo 24 missionários para que o Senhor enviasse. E assim, após 6 anos que Hudson estava na Inglaterra, ele voltou com a família dele para a China para fazer a obra de Deus. E Deus levantou 24 missionários para fazer a obra na China. Hudson estava voltando para a China. Ele, a sua esposa Mary Jane, sua filha Grace e mais 3 filhos de Hudson, junto com o Senhor Lauderham e também outros missionários que o Senhor tinha enviado. Mas olha só, crianças, algumas pessoas falaram para esses missionários que quando eles chegassem lá na China, eles seriam esquecidos, que iria faltar dinheiro para eles fazerem a obra do Senhor, que eles não iriam ter condições, que eles iriam sofrer muito. E sabe o que o Hudson respondeu para essas pessoas? Que Deus era quem estava cuidando deles. O Senhor cuidou de Hudson na China. O Senhor não deixou nada faltar para Hudson. E Hudson confiava em Deus. Quando Hudson precisava de alguma coisa, Hudson orava e o Senhor respondia. Então, Hudson falou para essas pessoas: para a obra de Deus, feita do modo de Deus, nunca faltará o suprimento de Deus. Você crê nessa palavra? Deus não vai deixar faltar nada se Ele prometer que estará com você. Se você estiver fazendo algo que for da vontade de Deus, Ele cuidará de tudo. Amém? Então, Hudson Taylor respondeu isso para aquelas pessoas e elas não puderam mais falar nada. Quando chegaram na China, Hudson Taylor estava trabalhando muito junto com a sua família. Além de estar evangelizando os chineses, ele ainda estava preparando os missionários para aprender o dialeto chinês e pregar para os chineses. Mas Hudson Taylor não estava satisfeito. Ele sabia que ainda precisava de mais e mais pessoas. Precisava de muitas pessoas para fazer essa obra, porque ele subia num monte e olhava as províncias e olhava aquele território chinês e ele via milhares e milhares de pessoas precisando ser alcançadas pela palavra de Deus. E então, Hudson e seus amigos começaram um trabalho chamado Missão para a China. E ali ele ia nas igrejas preparando pessoas e falando da importância de evangelizar os chineses na China. Ele falava que as pessoas naquele país, na Inglaterra, na Austrália, nos países em que ele viajou, as pessoas todas conheciam Jesus há centenas e centenas de anos e os chineses nunca tinham ouvido falar sobre o Senhor Jesus. E orando muito, ele orou para que o Senhor preparasse 70 missionários nos próximos 3 anos para que pudesse ir à China. E sabe quantos missionários Deus preparou para ir à China? 78. 78 pessoas foram ser missionários na China. Mas não era o suficiente. E Hudson continuou orando
E ele orou para que Deus preparasse mais 100 missionários para ir à China nos próximos 5 anos. E sabe quantas pessoas Deus respondeu? 102 pessoas Deus estaria preparando para ser missionário na China. E visitando as igrejas e falando sobre a importância de ser missionário, Hudson teve fé e disse: agora eu vou pedir 1000 pessoas para serem missionários na China. E 1153 pessoas atenderam o chamado de Deus e foram ser missionárias na China. O Senhor estava com Hudson, ele estava à frente dessa obra e ele estava respondendo as orações além do que Hudson pedia. Glória a Deus, não é, crianças? Quando Hudson ia nessas igrejas para convidar as pessoas para serem missionários na China, para chamá-las para levarem o ID de Deus para aquelas pessoas da China, ele contava uma história de que certo dia Hudson Taylor estava na China e ele estava com seu amigo Pedro andando de barco e falando de Jesus. E o seu amigo Pedro, ele era um ajudante chinês. E esse amigo de Hudson, ele ainda não tinha aceitado o Senhor Jesus como Salvador. E Hudson estava falando para ele sobre a importância dele conhecer o Senhor Jesus e confiar nele, dele aceitar o Senhor Jesus no seu coração. E Pedro respondeu: quando nós chegarmos no nosso destino, eu irei ouvir a palavra e poderei aceitar. Então Hudson disse: tá bom. E ali ele foi para a sua cabine se preparar para desembarcar do barco. Quando de repente Hudson escutou um barulho. Plum! O amigo de Hudson, Pedro, caiu na água. E ele estava se afogando quando Hudson chegou procurando seu amigo. Pedro! Pedro tinha caído na água. Rapidamente Hudson foi procurar o seu amigo. Ele mergulhou e procurou e não encontrou e ficou desesperado. E por ali estava passando um barco com alguns pescadores chineses. E Hudson falou para eles: ei, por favor, me ajudem. O meu amigo está se afogando. E os pescadores disseram: mas nós não podemos ajudá-lo. Nós estamos ocupados pescando. E Hudson disse: por favor, eu pagarei a vocês. Eu pagarei 5 vezes mais do que vocês irão arrecadar pescando esses peixes. E eles disseram: é muito pouco. Nós estamos ocupados. E Hudson disse: por favor, eu darei tudo o que tenho. E eles pediram 10 vezes mais aquele valor que eles tinham pedido. E Hudson disse: eu não tenho tudo isso, mas eu darei tudo o quanto eu tenho para que vocês possam salvar o meu amigo. Então aqueles pescadores foram e lançaram as suas redes e acharam o amigo de Hudson. E quando eles encontraram, Hudson fez tudo o que pôde para salvar o seu amigo, mas era tarde demais. O amigo de Hudson, Pedro, tinha falecido. Aqueles homens chegaram tarde demais. Vocês acham que aqueles homens foram negligentes com aquela vida? Eles não se preocuparam com aquela pessoa? Eles estavam pensando no dinheiro, no trabalho, nas coisas que eles estavam fazendo na pescaria de peixes dele e não se importaram com o amigo de Hudson que estava se afogando, e o amigo de Hudson veio a falecer. E Hudson contou essa história para dizer que muitas vezes, assim, são muitas pessoas que são chamadas para fazer a obra de Deus. Deus diz: por favor, leve a mensagem, leve o meu ID, pregue o meu evangelho. E nós dizemos: eu estou ocupada, eu não posso, eu estou trabalhando, eu estou estudando, ou eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não quero, eu não tenho tempo. E o Senhor diz: por favor,
eu te darei as condições para você fazer a obra, a minha vontade. Eu te darei as condições necessárias. E nós dizemos, eu não posso. E quando finalmente vamos poder, às vezes pode ser tarde demais. E alguma vida pode morrer sem ouvir falar de Jesus. Deus conta com cada um de nós. Ele quer nos usar assim como Ele usou o Hudson. Ele quer que nós possamos atender o seu chamado. Muitas pessoas ao redor do mundo, muitas crianças, adultos, muitas pessoas ao redor do mundo precisam ouvir falar sobre o Senhor Jesus. E nós somos escolhidos por Deus para fazer essa obra. Então, crianças, se você sentiu no coração o desejo de fazer a obra de falar de Jesus, não deixe para amanhã. Vamos orar e pedir ao Senhor Jesus para que possa colocar no nosso coração a sua palavra, para que nós possamos falar a palavra dele e fazer a vontade dele em todo o tempo. Amém? Fiquem na paz. Vamos orar.